Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Naquele sábado, resolvi acompanhar meu amigo num pesca e pague. Nunca fui assim muito chegado nesse tipo de passeio, mas por influência dele, acabei tomando gosto. Era bom pescar um peixe, fritar um filezinho ali, na hora, curtir a natureza, né? Naqueles últimos tempos, principalmente depois que minha namorada tinha terminado comigo, eu andava fazendo praticamente só isso. Até como um meio de tentar superar o acontecido. Naquele dia, no entanto, eu me deparei com uma situação bem diferente do que eu imaginava. Lembro que a gente tinha acabado de chegar. Entramos no pesqueiro, pedimos uma bebida, alugamos o material. Só que quando estávamos indo para o tanque, vi uma cena que despertou a minha atenção. Inclusive eu parei e pedi para o meu amigo que fosse lá para o tanque, porque eu tinha esquecido o celular no carro. Iria buscar e já o alcançaria. Ele foi e eu fiquei ali parado. O fato é que ali no pesqueiro havia alguns quiosques e num deles reparei que havia 4 pessoas, 2 mulheres e 2 homens. Bom, até aí tudo bem, né? Só que um desses homens era ninguém menos do que o meu ex-sogro. E o outro, era ninguém menos que o cara que tinha me roubado a minha namorada. Não, dá pra entender? 2 casais. Um dos casais, meu ex-sogro com uma mulher. O outro casal, o vadio que tinha me levado minha namorada. Olha, eu senti até um frio na barriga. O que os dois estariam fazendo ali, meu Deus, foi o que eu fiquei me perguntando. O que aquelas mulheres estariam fazendo com... Aliás, quem eram elas? E uma coisa eu tinha certeza. Minha ex-sogra e a minha ex-namorada é que não eram. O detalhe que mais me deixou perturbado foi que estavam na maior sem vergonhice. Rindo, conversando, bebendo e o pior, se tocando. Sabe? Mãozinha aqui, mãozinha ali, beijinho na orelha, arrepiozinho aqui. Eu digo isso porque fiquei ali só observando a cena. Até que, pro meu espanto maior, meu ex-sogro abraçou aquela mulher que tinha do lado dele, assim por trás. Desculpa a sinceridade, mas ficou cocheando a mulher. Depois ela se virou para ele e os dois se beijaram na boca. Na boca. Olhei para aquilo e pensei, que patifaria é essa, meu Deus? Que essa mulher que o seu Getúlio está beijando não era minha ex-sogra. Aliás, não foi só ele que avançou o sinal e beijou a mulher. Dali a pouco, o tal do Kleber, o infeliz, que, repito, namorava a minha ex, que no caso era filha do seu Getúlio, também abraçou a outra mulher por trás e beijou na boca também. Olha, isso deu um nó na minha cabeça. Só podia significar uma coisa. Seu Getúlio estava atraindo a esposa dele. E o ordinário do Kleber estava atraindo a Stephanie. Quer dizer, isso se os dois ainda estivessem juntos, né? Convenhamos, se estivessem, seriam muita cara de pau. Tanto dele, quanto do seu Getúlio. Da parte do seu Getúlio, era pior ainda. Porque além de estar traindo a coitada da esposa, ainda permitia que o safado do Kleber traísse a filha dele também. Olha, deu um nó na minha cabeça. Será que é isso mesmo que está acontecendo? Ou eu estou vendo coisas? Olha, eu fiquei tão revoltado. Não acreditei no que os meus olhos estavam vendo. No impulso,
peguei o celular e comecei a filmar aquela pouca vergonha. Filmei, depois tirei fotos também. Sabe quando você não acredita? Estava fazendo uns 10 meses que a Stephanie tinha terminado comigo. Foi um período ruim, talvez o pior da minha vida, porque eu era louco por ela. Era não. Continuava sendo. Porque ainda não tinha superado. Eu achava que tinha encontrado a pessoa ideal. Quer dizer, talvez até tivesse mesmo, né? Ela que não me quis. Desde o primeiro instante. Eu sabia que ela era a garota dos meus sonhos. Nossa aproximação não foi tão fácil. Tive de lutar para conquistá-la. Na época, ela tinha acabado de terminar o namoro e não estava querendo se envolver com ninguém. No começo fomos só amigos, só que aos poucos eu fui me aproximando e a conquistando, até que no fim deu certo, pelo menos durante algum tempo. Eu nunca tinha sido tão feliz. Até que, depois de alguns meses, acabou tudo. Antes ela tinha me levado para conhecer a família e eu fui muito bem recebido. Tanto pelo seu Getúlio, pai dela, com quem fiz amizade até bem depressa, e pela dona Carmen, sua mãe. Me dei muito bem com os dois. E também com os irmãos da Stephanie. E passei a frequentar a casa deles todo final de semana. Olha, chegou num ponto que eu já me sentia como se fosse da família. Só que tudo começou a mudar quando o seu Getúlio começou a trazer em casa aquele seu amigo de serviço. Ninguém menos do que o famigerado, o Kleber. Esse Kleber era um pouco mais velho que eu. E olha, no começo, eu até que me dei bem com ele, a gente se tornou até meu amigo. Claro que eu jamais imaginava que ele pudesse estar de olho na minha namorada. E o pior é que estava. Aos poucos, comecei a sentir uma mudança de clima entre os dois. Tem hora que batia desconfiança e eu ficava olhando, né? E acabava notando um olhar, um sorriso. Claro que fiquei preocupado. A presença daquele cara começou a me incomodar. Fui me tornando um cara ciumento, meio paranoico, inseguro e mesmo não querendo, acabava sempre discutindo com ela. No fim, ela acabou desmanchando o namoro como argumento usando isso, que eu tinha me tornado um cara muito chato. Olha, fiquei acabado. Quando ela terminou tudo comigo, falou que queria ficar sozinha, eu até que acreditei, mas depois acabei descobrindo que, na verdade, os dois estavam juntos. Ela e eu, agora não gosto nem de dizer o nome desse cara. Estavam juntos, os dois. Ela tinha terminado o namoro comigo, adivinha, para ficar com ele. Foi um baque para mim. Um soco no meio da minha cara. Olha, na época, eu culpei tanto o seu Getúlio, porque se ele não estivesse tendo aquele hábito e começado a trazer aquele seu amigo ali em casa, nada daquilo teria acontecido. Eu não a teria perdido. A grande verdade é essa. De todo modo, não tive alternativa, a não ser aceitar, né? Me conformar, até porque não podia obrigá-la a ficar comigo. Inclusive, na última vez que conversamos, ela me falou uma coisa que acabou com o meu orgulho e me deixou de cara no chão. A gente tá gostando um do outro, Juliana. Tô apaixonado pelo Kleber. Tenta entender, a gente não tem culpa. Olha, foi um momento que eu queria esquecer. Como já disse, fazia uns 10 meses que ela tinha terminado comigo. Eu ainda não tinha conseguido superar. Ainda sofria. Já estava tocando minha vida,
Mas tinha dias que eu me pegava pensando tanto nela que, olha, só eu sei a dor que me consumia. Tinha começado a fazer um monte de coisa justamente para ver se conseguia superar. Mas só quem já perdeu um grande amor é que sabe a dificuldade. Aliás, acho que agora dá para entender por que eu fiquei tão revoltado quando vi aquela cena. Meu ex-sogro com outra mulher e o infeliz que tinha roubado a Stephanie de mim com outra também. Olha, deu um nó na minha cabeça. Que é isso? Como assim? Seu Getúlio traindo a dona Carmen? E esse vagabundo traindo Stephanie? Porque foi tirada de mim. O detalhe é que a Stephanie era filha do Getúlio. De modo que... como que ele podia permitir que o infeliz do Clever a traísse com outra? Sabe, repito, me deu uma loucura na minha cabeça porque eu não estava conseguindo entender aquilo. A não ser que eles tivessem terminado o namoro. Só isso para explicar. Tentei me recobrar, recuperar a respiração e tomei o rumo dos tanques de peixe. Para chegar até os tanques, eu teria de passar bem ali diante daquele quiosque em que eles estavam. Ou seja, com 99% de possibilidade, eles iam me ver. E nem foi preciso me aproximar muito. Quando estava a uns 5 metros de distância, eu percebi que o seu Getúlio me viu. Levou até um susto. Tanto que fez um gesto assim para se afastar daquela mulher. E deve também ter chamado a atenção do Kleber. Porque o Kleber também olhou na minha direção e também se afastou daquela garota. Olha, não sei como consegui disfarçar e fingir surpresa, como se só os tivesse visto naquela hora. Me aproximei e de cara lavada falei: oi, seu Getúlio, que surpresa, senhor aqui? Ele estava desconcertado. Devia estar pensando, será que ele viu? Trocamos um aperto de mão. Depois também cumprimentei o Kleber. Foi o cumprimento mais falso de toda a minha vida, porque se fosse fazer a minha vontade, eu teria dado um tiro na cara dele. Mas enfim, os dois estavam visivelmente perturbados. Mais do que isso, o velho estava assustado. Olhei para as mulheres e antes mesmo que eu perguntasse alguma coisa, meu ex-sogro falou, como se estivesse querendo me dar uma explicação. Então, essas duas aqui são colegas de trabalho, a Tânia e a Cláudia. Elas queriam conhecer aqui o Pesque Pague. Cumprimentei as duas, assim, com um gesto de cabeça. Depois encarei o velho de novo e perguntei: e a dona Carmen, seu Getúlio, como é que ela tá? Quem? A Carmen? Tá bem. Ficou lá mexendo nas costuras dela. Sei. E a Stephanie? Perguntei aquilo e dei uma encarada no lacaio que estava ali do meu lado. Olhei para ele, já com olhar de censura. Ele desviou os olhos na mesma hora. Meu ex-sogro respondeu: então, ela também. Arranjou um emprego novo, tá feliz da vida. É mesmo, é? Que bom, fico feliz por ela. Depois olhei de novo pro Vagal e perguntei para ele com a maior cara de pau: e aí, como é que tá o namoro? Tá bem. Olha, eu não quis dizer que tinha visto a cena completa, os dois casazinhos se beijando, mas só Deus sabe a minha revolta. 2 caras de pau. O velho, ainda mais. 2 pilantras. O seu Getúlio, além de estar traindo a esposa,
ainda permitia que o namorado da filha a traísse também. Olha, se alguém me contasse isso, eu não ia acreditar. Um safado acobertando o outro. Fiquei ali, olhando para aquele cara e me perguntando: foi para isso, infame, que você me roubou Stephanie? Para traí-la, para enganá-la? Olha, só Deus é que sabe a minha revolta. Enfim, mandei lembranças para Dona Carmen, para Stephanie, e tratei de me afastar, porque já estava a ponto de vomitar. E como eu já estava imaginando, dali menos de 5 minutos, os 4 acabaram indo embora. Claro que não ia ficar ali, né? Depois do flagra. Não tirei os olhos deles desde que cheguei ao tanque de peixe. Fiquei lá de olho. Os 2 ficaram esquisitos demais, tanto que logo se arrancaram. 2 pilantras. Meu amigo percebeu que eu estava esquisito. Quis saber o que tinha acontecido, mas eu achei melhor nem comentar com ele. Depois vi as fotos e os vídeos que eu tinha tirado. Parece que a revolta só cresceu, sabe? Não dava para acreditar. Aquele verme tendo coragem de trair uma menina como Stephanie. Era a mulher dos meus sonhos. Meu Deus, o pior, com o pai dela cobertando tudo. Na verdade, um acobertando o outro. 2 pilantras. Ela era o meu tudo. A minha prioridade absoluta. E aquele lacaio a tratava como se ela fosse uma qualquer. Fiquei me perguntando se eu devia ligar para ela e contar tudo o que eu tinha visto. Quem sabe até mandar os vídeos, as fotos. Seria o mais certo. Era o que eu devia ter feito. Mas sabe aquele medo? Imagine o estrago que não ia fazer no casamento do Getúlio. Coitada da Dona Carmen. Namoro da Stephanie. Eu não tinha nenhum pudor de acabar. Não devia nem ter começado. Só que ao mesmo tempo em que eu sabia que devia abrir os seus olhos, fiquei com medo de que ela não acreditasse em mim, mesmo vendo as fotos, os vídeos. Me senti numa encruzilhada, sem saber o que fazer. Não consegui nem dormir aquela noite. Fiquei ali me torturando, rolando na cama de um lado para o outro. No dia seguinte, antes do almoço, de tanto pensar, no impulso, resolvi ligar para ela. Até pensei que ela não fosse me atender, mas no terceiro toque, escutei a sua voz. Estremeci, senti aquela moleza no corpo. Sabe como você continua apaixonado pela pessoa? Oi, Stephanie, tudo bem? Oi, Juliano, tudo? Aconteceu alguma coisa? Não, tudo certo, quer dizer, tô te ligando porque eu tive um sonho muito esquisito com você. Aí fiquei preocupado e resolvi ligar para ver se tá tudo bem. Inventei aquilo só para ter uma desculpa. Ela falou que estava tudo bem, quis saber o que eu tinha sonhado, mas eu desconversei. Aí perguntei do pessoal, seu Getúlio, Dona Carmen, seus irmãos. Ela disse que estava tudo em ordem. E aí eu perguntei do Vadio. Como é que estava o namoro? Como se eu já não soubesse, né? Namoro? Não, eu e o Kleber, a gente tá bem. Obrigado pela preocupação. Mas e você? Como é que tá a vida? Tá namorando? Quem, eu? Não. Continuo sozinho. Aliás, sem querer falar no passado, mas se é que você se interessa, né? Ainda não consegui te esquecer. Eu falei, mas ela não deu nem resposta e nem comentou. Ficou em silêncio. Só que quando tentei insistir, ela me cortou. Juliano, acho melhor a gente não falar sobre isso, tá? Bom, vou ter de desligar. Te cuida, tá? Ela nem esperou eu dizer um tchau. Já foi desligando na minha cara. Fiquei mais arrasado ainda do que já estava.
Só Deus sabe a vontade que eu senti de ligar de novo e contar tudo. A cena que eu tinha visto lá do Pesque Pague, ou mandar uma mensagem, enviar fotos, os vídeos. Na verdade, cheguei a abrir a pasta de mídia, selecionar os arquivos, até isso eu fiz. Só que na hora de enviar, de novo faltou coragem. Era o que eu devia ter feito. Era o mais certo. Até porque, por amá-la, eu não podia deixar que ela continuasse sendo enganada, traída por aquele... E pelo próprio pai. O que era pior, não sei explicar, mas me bateu um medo inexplicável. Nem eu entendo o que se passou comigo. Depois, no impulso, me mandei uma mensagem. Se você soubesse o quanto te amo, o quanto você continua sendo importante para mim, acho que nunca vou conseguir superar o fim do nosso namoro, sabia? A gente sabe que esse tipo de comentário não ajuda em nada. Quando a pessoa não quer, é até pior. Mas sabe, eu tinha que escrever aquilo, pensei que ela nem fosse responder. Só que, para minha surpresa, depois de um tempo, ela mandou aquilo. Desculpa, Juliano, eu nunca quis te magoar. Mas você precisa superar. Precisa seguir com a tua vida. Você também continua sendo uma pessoa especial para mim, mas... Olha, meu coração bateu tão forte. Ainda mandei outras mensagens, mas dessa vez não veio resposta. Repito, por amá-la mais do que tudo, eu devia ter contado para ela toda a verdade. E quando eu digo toda, é toda mesmo. Porque não era só a traição daquele infeliz. Era do pai também. Sabe, eu tinha a obrigação de abrir seus olhos em relação ao namorado, o traidor, e ao pai dela também. Eu não podia continuar sendo enganada daquele modo. Mas eu tive tanto medo de estragar a sua vida. E por conta disso, ela passar a me odiar, porque a gente sabe que nesse tipo de caso é assim. A pessoa, sabe, pode até acreditar, mas mesmo acreditando, culpa a gente, que foi lá, abriu os olhos dela. A gente sabe que é assim que acontece. Acho que por isso eu me calei. Querendo ou não, continuamos sendo amigos. Tanto que ela conversou comigo numa boa quando eu liguei aquele dia. Eu também corro o risco de lhe mandar aquelas fotos e vídeos e contar tudo que eu vi lá naquele Pesque Pague e ela não acreditar. Achar que eu estou inventando, ou que alguma montagem, ou que as pessoas não são exatamente... Sabe, quando a pessoa não quer acreditar em alguém, ela inventa um monte de coisa e não acredita. E é aquilo que eu falei. Quem tentou abrir o olho da pessoa acaba ficando como o inimigo, o bandido da história. Hoje em dia, com todo o avanço da tecnologia, a gente sabe, né? Principalmente com essa coisa de inteligência artificial, a gente sabe que é fácil manipular imagens, vídeos, criar coisa falsa. E apesar de ser tudo verdade, quem sabe ela possa ficar pensando que foi tudo criado por mim, que é um fake. E ficar com ódio de mim. Nunca mais sequer querer falar comigo. É uma situação tão delicada. Por amá-la, sei que deveria abrir seus olhos. Mas o medo me impede. Também não quero estragar a sua vida. Não quero mesmo destruir sua família, o casamento dos seus pais. Ah, Stephanie, te amo tanto que preferi ficar quieto no meu canto. Aliás, botei na cabeça que se for para você descobrir que esse cara com quem você tá não passa de um cretino, um safado, tenho certeza que uma hora ou outra você vai acabar descobrindo por si mesmo, mesmo que demore um tempo. A justiça dos homens pode falhar, mas a divina não falha. Uma hora, esse cara vai pagar por tudo o que anda fazendo.
E quem sabe, acabe sobrando até pro teu pai, que é outro santo do Paoco. Porque ele também deve, e muito. Não só por trair a tua mãe, mas por acobertar as safadezas desse cara. Esse lacaio que se atravessou no nosso caminho, sei lá por conta do quê. Quero muito que você descubra toda a verdade e que se livre desse infame, mas que não seja por mim. Não quero ser eu o causador da tua tristeza. Eu até suporto ficar sem você. Só não vou suportar te ver triste, infeliz, do jeito que eu me encontro, desde que eu te perdi, desde que passei a viver de lembranças, desde que você se afastou e ficou tão longe, tão distante de mim.